Agora sobre a Síria, porque o governo brasileiro tomou uma decisão importante em relação à embaixada lá, e a gente vai ver aí o embaixador do Brasil deixa Damasco e aguarda no Líbano para voltar à Síria. Daniela Arcanjo e Guilherme Bottassini assinam a reportagem da Folha e eles contam que o embaixador brasileiro em Damasco, André Luiz Azevedo, deixou a capital da Síria hoje de manhã, acompanhado de 2 funcionários do Itamaraty, segundo servidores do Ministério. O embaixador está no Líbano e a ideia é que ele permaneça por lá até a situação na Síria se estabilizar. A gente está vendo imagens aí de tudo que aconteceu no fim de semana, né? A saída do país ocorre num contexto de grande incerteza em meio à tomada de Damasco por rebeldes e a queda do ex-ditador Bashar al-Assad, que fugiu do país. Nas primeiras horas após o triunfo dos rebeldes, havia relatos de invasões a órgãos públicos, saques também. O al-Assad parece que foi para a Rússia. Sakamoto. Olha, Diego, é claro que toda ditadura sanguinária precisa ser, o fim de ditaduras sanguinárias precisam ser celebradas e não é diferente com Bashar al-Assad, né? A utilização os crimes de guerra que ele cometeu são gravíssimos. O professor Paulo Sérgio Pinheiro, que eu tenho orgulho de ter sido aluno, né, na ciência política, ele era relator especial para a Síria, assim, o que ele relatou era um pesadelo sobre Bashar al-Assad, pesadelos de armas químicas contra civis, era um inferno. Então, é claro que esse regime precisava cair, caiu de podre. A questão que se coloca agora é o que vai acontecer, é o day after. Né? Toda a disputa não é apenas, não precisa ser, a gente não pode olhar simplesmente o que está acontecendo na base, não é simplesmente aquele grupos rebeldes e o outro ditador, é quem é o grupo rebelde, o que ele está querendo estabelecer, ele vai estabelecer o quê? Que tipo de governo, que outros grupos existem que também estão disputando, quais são as nações interessadas. A Rússia, a Rússia era aliada de Bashar al-Assad, agora a Turquia era inimiga, né? E é visto como uma vitória para a Turquia, mas depende do que vai se fragmentar a Síria. Você tem muitas bases militares, né? Sírios, russas. O que vai acontecer com aquelas armas químicas, as armas os mísseis, né? O que vai acontecer, por exemplo, nos Estados Unidos, sob Donald Trump, você tem uma política em que ele tende a dar o passo para trás e falar, não vou me meter. Então, o que vai acontecer com isso? A Rússia, que está numa guerra na Ucrânia e estava enfraquecida e não pôde vir ajudar Bashar al-Assad e teve a queda do governo, o que vai acontecer na hora que a guerra da Ucrânia termina? Ela volta para lá, outros países vão, o Irã perde a conexão que ele tinha terrestre de apoio, ele tinha uma relação com o Bashar al-Assad, perde a conexão com o Hezbollah e com outras áreas. Como é que o Irã vai ficar no meio de tudo isso? Ou seja, o que acontece é que a gente acaba caindo na incerteza. Lá atrás, com o ataque terrorista do Hamas sobre Israel em outubro de 2023, ele começou uma queda de dominó que está se espalhando. Não tem como dizer quem vai sair vencedor no curto prazo, Diego. Dá para dizer que Bashar al-Assad perdeu, né? E o grupo dele também. Agora, o que vai acontecer com a Síria é muito cedo para falar.